E aí, galera, boa noite para todos, para todas. Aqui é Alexandre Paiva. Eu tô falando com vocês, né, nessa noite de sexta-feira, e a gente vai estar tendo o nosso debate-papo, né? O nosso debate-papo que hoje vai ser um tema muito legal, que vai ser o tema das comunidades eclesiais de base, tá? E a gente vai ter como convidado o padre, o nosso querido amigo, nosso grande professor, grande mentor, né? O Carlos Antônio, professor Carlos Antônio, que vai estar aqui com a gente, falando sobre para falar um pouquinho sobre as comunidades eclesiais de base, sobre também um pouquinho sobre da importância da importância dessa experiência, especialmente aqui na nossa querida e amada Baixada Fluminense, né? Então eu vou chamar aqui o nosso querido professor Carlos Antônio, nosso debate-papo, que faz parte da jornada de direitos humanos, a 15ª jornada aqui da Concausa, tá? E já vai entrar com a gente aqui Carlos. Oi. Olá, meu amigo, tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá um pouco escuro para mim. Eu vou tentar virar aqui, ó. Posição. Deixa eu ver aqui. Melhorou. Bem, melhorou. A iluminação aqui não é lá essas coisas. Eu aqui tive que tive que fazer aqui uma engenhoca aqui também para poder estar razoável aqui. Meu amigo, como é que você está? Eu estou bem, um pouco assim com a crise alérgica, essa minha voz está assim, mais bonita do que já é normalmente. A sua voz é uma... Estava conversando com os amigos hoje, né, sobre esse nosso encontro, e estou muito feliz, né, de estar te vendo, mesmo que virtualmente. A gente tem que fazer alguma coisa diferente, né? A gente tem que estar junto em algum momento, mas virtualmente está sendo ótimo também. E a gente estava comentando, né, sobre a tua voz. A tua voz é uma coisa que sempre marcou a gente, né, que conviveu com você durante tanto tempo, que aprendeu muito com você durante todo esse tempo que a gente teve junto nessa caminhada, né, que a gente tem feito aí, né? Então, para quem não estava, né, quem não está nesse planeta, nessa galáxia, né, e que não conhece Carlos Antônio, eu queria que você, meu amigo, que você se apresentasse, né? Então a gente está aqui reafirmando, agora que está entrando mais gente, a gente está aqui para o nosso debate-papo, né? E o nosso debate-papo hoje, o professor Carlos Antônio vai falar sobre as comunidades eclesiais de base, né? Sobre a importância, e a gente vai falar um pouquinho também do que é isso. A gente estava conversando, o João Oscar, que você conhece, o Adriano Dias, o que provocou isso na gente, Carlos? A gente fez uma visita ao Centro de Formação Diocesano, da Diocese de Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense, e aí eu me lembrei, né, enfim, dos cursos de formação para leigos que tinha ali, e isso foi trazendo para a gente essa memória, né, de como essa formação foi importante, né, algumas décadas atrás, e que a gente ainda hoje tem uma galera que é muito ativa, né, nessa questão da luta pela manutenção dos direitos, nessa luta pelo esse olhar mais carinhoso para quem precisa mais, né, desse olhar mais carinhoso para o nosso, como o Dom Adriano falava, no nosso
amado e sofrido povo da Baixada Fluminense, né? E aí a gente teve essa provocação e eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que eram as comunidades eclesiais de base, sobre o que eram as SEBs, né? E daí a gente vai vendo, aqui não tem um roteiro estabelecido, como eu falei, é o nosso debate-papo, né? Muito mais papo do que debate, e aí a gente vai vendo aonde essa conversa vai levar a gente, tá? Então eu queria que você se apresentasse, né? E que você falasse das comunidades eclesiais de base, das SEBs. Certo, muito bem. Então, eu sou o Carlos Antônio, para quem não sabe ainda quem eu sou. Eu sou nordestino de origem, mas a minha família migrante veio aqui para a Baixada há muitos e muitos anos já. E de modo que eu estou aqui já há um bom tempo, aqui no estado do Rio, né? A minha formação teológica foi feita aqui mesmo, no Seminário de Nova Iguaçu. Fui ordenado padre em 96 e fiquei no ministério por 15 anos, né, passando lá na diocese em algumas paróquias, especialmente Santa Rita, durante um bom tempo. Depois ali pelo Jardim Iguaçu, depois K11, depois Queimados e tal. Até que em 2012, final de 2013, aliás, eu pedi licença do Ministério Presbiteral para viver uma outra vida, tomar outros encaminhamentos, outras decisões. Aí pedi essa licença e deixei o ministério e casei e tal. Vamos aí agora na luta, né? Sou professor, acho que a coisa mais importante para a minha vida, mais do que ser padre, é ser professor, sabe? É isso. Então, mesmo enquanto padre, já exerci o magistério em diversos níveis, e agora, depois que saí, então, no nível mais profissional, propriamente, né? Então é isso. Agora eu moro aqui na cidade do Rio, na Zona Norte. Tem uns 3 anos, 4 anos já, quase 5, que eu estou por aqui, porque eu trabalho aqui na cidade, na Zona Sul, então daqui a mobilidade facilita melhor, né? Então a gente veio para cá. Mas assim, toda a nossa vida está na Baixada Fluminense, né? Está em Nova Iguaçu, Queimados, aí nessa região. Então quase todo fim de semana a gente vai para aí, a gente está por aí. E de modo que a Baixada é muito presente, sempre foi muito presente na nossa vida, na nossa existência. A gente tem essa vida aqui na Baixada e na tua vida presbiteral, a gente teve um contato a gente foi muito próximo, né? Sim. Conta, primeiramente, das ações do grupo jovem, né, da paróquia de Santa Rita de Cássia, da PJ, né? Então eu sou do momento, olha só, eu fiz 50, né? Mas eu peguei, Carlos Antônio pegou o meu finalzinho de jovem, e aí eu caso, mas ainda mantenho a minha presença no meio da juventude, e eu e Carlos, a gente estabelece uma relação de amizade, né? E também por conta do Sarita, né, Carlos, ali naquela nossa vivência ali no centro comunitário, muito importante também. E essa trajetória, eu digo por mim, eu falo por mim, e também tenho certeza que por muita gente que está aqui assistindo, aqui ao vivo com a gente, e depois isso vai ficar disponibilizado nas redes da Concausa, esse aprendizado que a gente teve muito com a tua presença, né? E Carlos Antônio é esse professor, né? Que parece uma pessoa sisuda, mas é de um bom humor, dos melhores que eu conheço, bom humor afiadíssimo, né? E que deixa muito claro também a inteligência, que pessoas bem-humoradas, pessoas que conseguem tirar essas tiradas de humor, né,
até os momentos mais críticos, são pessoas inteligentes, né? Então, não é rasgar elogios, não. Estou aqui só falando a verdade. Estou aqui colocando a minha experiência contigo. Então, e as comunidades eclesiais de base, Carlos? O que são, como surgiram, qual é a ideia por trás das comunidades eclesiais de base? Beleza, vamos lá. As comunidades eclesiais de base começaram a surgir na América Latina, na década de 60 do século passado, né? Como um resultado assim, de toda a caminhada de renovação eclesial que o Concílio Vaticano II proporcionou. O Concílio abriu diversas portas, e uma dessas portas mais importantes foi isso, a possibilidade de repensar o que é a igreja, repensar o que era a igreja. Vinha-se de um modelo eclesial de 1000 anos, né? 1000 anos naquela mesma... E já estava tudo muito saturado, e o mundo estava evoluindo muito rapidamente, e a igreja ficava parada no tempo, como que parada ali, né? Precisou um velhinho lá chamado João 23, que ninguém dava nada por ele, sacudir essa estrutura toda para a igreja se repensar. E foi isso que aconteceu, o concílio provocou isso tudo. E especialmente aqui na América Latina, o concílio foi muito bem recebido, né? E aí começou-se já na Conferência de Medellín, a Conferência Episcopal de Medellín, em 1968, 3 anos depois do encerramento do concílio, já se falou em comunidades eclesiais de base, já se começava a refletir sobre esse conceito nas instâncias eclesiais assim, mais altas, né, da igreja. Mas por que chegou lá? Porque na base, como diz a própria definição aí, na base já acontecia alguma coisa. O que era isso? As pessoas se encontrando, o povo de Deus se encontrando naturalmente, né? E em torno da palavra de Deus, em torno da Bíblia, em torno do círculo bíblico, em torno da celebração ali da vida, sabe? Unindo, aprendendo a unir a fé e a vida, isso já estava fermentando há muito tempo. Mas aí, com a abertura que o concílio deu, isso começou a se popularizar cada vez mais. E foi assim que surgiu, então, esse conceito aí de comunidades eclesiais de base. A gente pode dizer que as SEBs, que é a sigla que se usa, né, tradicionalmente, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, elas são a estrutura da igreja. O Concílio Vaticano II falava muito em voltar às fontes, né? Revisitar as premissas do cristianismo, porque lá é que está realmente o anúncio original, né? E percebeu-se que, especialmente nesses últimos 1000 anos de cristandade, um certo enfraquecimento daquele vigor profético inicial. Não havia mais. A igreja está um pouco fossilizada, né? Tudo muito, muito pesado e tal. Mas engessado, podemos dizer engessado. Exato. Mas como é o Espírito quem conduz a igreja, né? Então, nas bases já vinha se fermentando, já vinha acontecendo alguma coisa lá. O desejo do povo se encontrar, de se aproximar mais da palavra de Deus, que até então era reservado só para os clérigos e tal. O desejo de celebrar os mistérios da fé na sua própria língua, entendendo se aquele que estava falando. Quer dizer, o concílio possibilitou tudo isso. E as comunidades de base, elas nascem nesse contexto, né, que o concílio abre, que o concílio provoca, a palavra que se usava naquele momento era adjornamento, né, era a atualização. Vamos atualizar. É preciso sentir, perceber os sinais dos tempos, né, e levar a sério isso. E aqui na América Latina, as igrejas da América Latina foram muito sensíveis a essa provocação e responderam sim. E as SEBs, elas nascem como uma resposta a esse vigor de renovação que o concílio trouxe, com uma fisionomia, com uma cara bem latino-americana, bem aqui da periferia do mundo, né? Como que aqui da periferia do mundo a gente pudesse oferecer à Igreja Universal, no bom sentido,
o que ela precisava, né, para... No bom sentido, tem que deixar isso claro, né? No bom sentido, o que ela precisava para não se tornar uma mera instituição obsoleta, sabe? Então foi isso, quer dizer, as SEBs são o quê? Então, elas são as estruturas da igreja. Estrutura é aquilo que a gente não vê, né? Não aparece muito. A gente normalmente usa uma metáfora para entender isso. Vamos pensar assim num edifício. Eu moro aqui no edifício de 12 andares, por exemplo. Olhando assim de fora, assim, você vê aquela coisa imensa, assim, alto lá, tudo muito. Mas não imagina o que está ali embaixo, sabe? Só é alto desse jeito, só aparece o que aparece, só abriga o que abriga, porque tem uma base enorme lá embaixo que sustenta tudo isso, que dá vigor a tudo isso, que possibilita tudo isso, que possibilita a cada andar ter a sua própria característica, que possibilita a cada unidade ter a sua própria característica. Há algo que une isso tudo aí. Então, as SEBs, elas são isso, elas são a base da igreja. E aí está uma diferença importante das SEBs, por exemplo, para movimentos eclesiais que estão muito em voga hoje. Elas são completamente diferentes. Quer dizer, a SEB, como uma estrutura de igreja, ela é permanente. Enquanto existe igreja, existirá SEBs, porque não existe igreja sem comunidade. Né? Comunidade. Não existe igreja sem comunhão, né? Uma comunidade em comunhão com outra. Aí vem o eclesial. E não existe igreja sem essa base, sem estar na base, sem partir da base da sociedade, do mundo. Porque a igreja existe no mundo e para o mundo. Né? Então, enquanto existir igreja, haverá comunidades eclesiais de base. Movimentos, associações, essas coisas que tem também nas comunidades católicas, isso tudo é tudo muito pontual, é tudo muito específico, né? Começa e termina, muda e tal. As SEBs não, as SEBs elas fazem parte da estrutura do que a igreja mesmo é. Né? Então é diferente de movimentos e tal, e é diferente também do que se fala hoje, também muito comum, como é que se fala assim, das pequenas comunidades, né? Comunidade de vida, aliança, sabe? Essas coisas que hoje em dia tem uns 30 anos, mais ou menos, que também estão aparecendo bastante por aí. É diferente. SEBs é diferente. SEBs é igreja na base da sociedade, é igreja no meio do mundo, fermentando esse mundo, iluminando esse mundo a partir de dentro. A partir da maneira como faz. Então, a gente, para exemplificar, pode dizer o seguinte, SEBs a gente é comunidade ao fazer comunidade. A gente é SEB, existe SEB quando as SEBs fazem, entendeu? Não é uma coisa que vem de cima para baixo, nem que se aprenda no manual. É alguma coisa que as comunidades de fé fazem e depois refletem sobre o que fazem e aí voltam a fazer de um jeito diferente. E nesse movimento assim, né, dialético, ela vai se construindo. Eu não sei se ficou claro, mas é mais ou menos essa é a definição e o que a gente entende o que seja comunidades eclesiais de base. Então, assim, a partir das SEBs, eu entendo que tem a igreja enquanto instituição, a partir das SEBs, esse pensamento, né, de começar na base dentro para fora, a igreja instituição, né, a igreja romana, na América Latina especialmente, ela se aproxima mais do seu povo, não é isso? Sim. Há uma aproximação, né? Há uma identificação até maior, né? Porque toda a base de apostolado, de ministério, começa a partir de uma vivência particular da comunidade. É isso mesmo? Eu estou entendendo certo? Sim, exato. As SEBs, elas revolucionam a autocompreensão da igreja, né? Se antes do concílio e dessas ideias todas, dessas práticas novas começarem a aparecer, a igreja se pensava como a mãe e mestre, né? Como a perfeita, né? A infalível, a sociedade perfeita está aqui, e todos os outros são seus inimigos, né?
como uma instituição absolutamente hierarquizada, piramidal, de cima para baixo, porque sempre foi assim. As SEBs revolucionam tudo isso, mostrando, como já disse, voltando às bases, e mostrando que essa representação de pirâmide aí está furada, isso não existe não, sabe? Comunidade, igreja é círculo, né? É circular, né? Isso é fraternidade, né? É fraternidade. Bonita essa imagem que você falou agora, do círculo. Muito bonito isso. É um círculo, é um olhando para o outro, né? Um sobre o outro, né? Um olhando de cima para o outro. Né? Alguns especialistas refletindo sobre isso, sobre esse diferencial do que é a igreja, falam o seguinte: o conceito de democracia, por exemplo, não se aplica à igreja. Né? Democracia é um conceito político, tem lá sua própria história. Né? Para a igreja, mais que uma democracia, a igreja é uma adelfocracia, também feita, uma expressão oriunda do grego, né? Adelfo, né? Irmão, cracia, né? É um governo, é uma convivência de irmãos, é uma adelfocracia. E só pode ser uma adelfocracia quando um está olhando para o outro, e o círculo possibilita isso. Você está um em cima, lá no patamar, e o outro aqui embaixo, não tem como. Quem está em cima, por mais humildezinho que seja, vai olhar sempre de cima para baixo, né? Então, o jeito como as pessoas se autocompreendem define o que é a igreja. Então, isso que começou lá na década de 60 do século passado foi provocando aos pouquinhos uma profunda revolução estrutural na igreja. Por isso que causou tanto alvoroço, né? Causou alvoroço, as pessoas, aqui mesmo, mas em outros lugares do mundo, lá em Roma, por exemplo, no Vaticano, ficavam assustadas com isso daí, pensavam que ia ser uma coisa... Incomodou, Carlos? As SEBs incomodaram, porque a gente tem uma canção muito bonita, né? Que tem uma parte que eu acho linda que fala que comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar, né? E a quem as SEBs incomoda, Carlos? A quem elas incomodaram, né? Tendo essa visão de círculo, como você falou, é a delfocracia, né? Esse governo de irmãos, né? Que em última análise não há alguém que governa o outro, né? Todo mundo governa todo mundo junto e ninguém manda, né? E é engraçado que me remete um pouco, guardando as devidas proporções, às lendas arturianas da Távola Redonda, né? Que diz a lenda que Arthur ele faz a távola, que é a mesa, né? Onde os cavaleiros se encontram, que ele faz uma redonda para que nenhum cavaleiro se sentisse menor que o outro, porque o lugar na mesa seria todos teriam o mesmo lugar, estariam no mesmo patamar, ninguém estaria na ponta, ninguém estaria mais distante, estava todo mundo ali numa distância igual, né? E eu fico imaginando, fazendo aqui uma provocação a você, e também te fazendo uma pergunta antes disso. As comunidades eclesiais de base, né, com foco na comunidade, né? E para quem não é católico, né, a paróquia, existe uma paróquia, e uma paróquia é um conjunto de comunidades, onde tem uma igreja matriz, mas existem as comunidades que compõem o corpo de uma paróquia, né? Assim, sendo bem simplista. E aí existe uma diferença que iguala, né? Assim, essa diferença dessas comunidades, eu fico pensando assim, as comunidades eclesiais em cada parte do Brasil, então, e talvez essa diferença até torne uma mais próximas às outras, né? Porque essas diferenças são tão pontuais, mas existe muito mais semelhança, né? Principalmente falando de América Latina, não é isso? Exato. Você perguntava no início, quem as SEBs incomodam? Eu fico pensando que, caramba, uma igreja que se torna mais próxima, né?
da vivência de cada um, eu fico imaginando que isso deve ter incomodado algumas pessoas, né? Sem dúvida. Quem se incomoda com isso? Quem se incomoda com isso? Quem se dá bem, né, com o regime vigente, né? Quem se incomoda com o novo regime? Quem está muito bem estabilizado no antigo regime e não quer que mude. Não quer que mude. Então, uma parte considerável da instituição está muito feliz com esse tipo de, não só, de organização, né, de autocompreensão, porque foi formado desse jeito, porque se recusa a mudar essa sua visão das coisas e porque, como já disse, está se dando muito bem assim. Está ótimo, está bom assim, então para que mudar? Para que mudar? Né? Para que... Só que o que esses opositores, né, desse novo jeito de ser igreja, que era assim que se falava, as SEBs são um novo jeito de ser igreja. Os opositores disso daí, na verdade, estavam se opondo ao próprio evangelho, à própria gênese do cristianismo, que foi isso. Não foi isso. Esse novo aí não significa uma novidade absoluta, mas seria uma espécie de redescobrir a novidade que estava na raiz, né, do movimento cristão e que depois, por consequência, por causas várias, né, por várias, né, foi mudando historicamente. Né? E agora, no nosso tempo, se pensou, não, é preciso voltar e olhar para trás e ver e redescobrir aquele vigor, porque foi exatamente esse vigor que fez com que a fé, né, passasse de geração em geração. E se a gente não recupera isso, a gente perde. Então, quem se opõe? Quem não queria saber das SEBs? Quem não quer saber até hoje? Quem se dá bem. Quem está bem dentro dessa estrutura antiga, dessa estrutura piramidal, dessa estrutura clerical, fechada em si mesmo, não é? E que está feliz assim. Ótimo. Então, para que mudar isso tudo? Para que mudar? Se tá bom para mim, para o meu grupo, né? Para o meu... Para quê? Tá bom para quem, né? Tá bom para uma quantidade mínima de pessoas. E o povo de Deus que precisa dessa palavra de ano, que precisa acreditar que existe um projeto, né? Sim. Que existe de verdade um projeto que é até um pouco para além de uma vivência espiritual, né? Do contato com o fantástico, né? Que isso é muito mais palpável, né? O fantástico só faz parte, né, dessa vivência, mas que a gente consegue enxergar, estou falando agora um pouco de mim, da minha experiência, né? A gente consegue muito mais enxergar esse Cristo vivo muito mais no irmão do que no fantástico, né? No sobrenatural, por assim dizer, né? Até porque Jesus estava muito mais presente, né, no cotidiano, no dia a dia, né? Nas suas palavras eram sempre falando da vida, da lida desses cristãos recém se descobrindo, nem ainda se consideram cristãos, né? Mas dessas comunidades, né? E que aí tem essa vivência muito mais importante, né? E Carlos, eu fico pensando, você falando de década de 60. O concílio acontece quando? É de 62 a 65. 62 a 65. E aí, aqui na América Latina, começam a acontecer, nesse momento, períodos de golpes militares, né? Na América Latina, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Começam a acontecer esses golpes militares e eu fico pensando qual foi a ação, qual foi o papel das comunidades eclesiais de base, se é que houve, nesse momento tão complicado, né? Porque você está tendo uma galera que está descobrindo um novo jeito de ser
de ser cristão, de viver o evangelho, mas numa realidade opressora, né? Que, como você fala, de uma galera, como você falou, de uma galera que não quer as mudanças, né? Sim, exato. Vocês sabem que nenhuma instituição assim, aceita mudanças com facilidade, né? As instituições normalmente são refratárias a qualquer mudança, qualquer coisa que fale em mudar aquilo que está estabelecido é complicado. E uma instituição que se entende parte divina, né, sagrada, muito mais, né? Então as mudanças na igreja são lentas, elas acontecem vagarosamente. Então essa nova mentalidade que o concílio trouxe, achou aqui na América Latina um terreno fértil para ser colocado em prática. As comunidades aqui, de fato, vestiram essa camisa, assumiram profundamente esse desafio, né, de fazer esse novo. E o contexto sociopolítico da época, como você lembra, ajudou bastante nisso, né? A gente vivia assim o aparecimento de regimes de exceção, de ditaduras aí em vários lugares, e a igreja, boa parte da igreja era assim a única resistência possível, né? Então a igreja, assim, as sedes, as comunidades eclesiais naquele momento tiveram uma importância tremenda para manter o povo coeso, para manter a esperança no povo e para provocar, do jeito assim, fermentando, como é próprio das SEBs, as mudanças necessárias à sociedade, né? Então, assim, na Baixada, por exemplo, nós tivemos uma sorte enorme, porque o Dom Adriano Hipólito participou do concílio, então veio com toda aquele fervor, né? Eu me lembro que um dos escritos dele, ele dizia que na Baixada Fluminense foi que ele se converteu, né? E quando ele estava lá, era já bispo lá em Salvador e tal, a mentalidade era outra, mas chegando aí na Baixada, diante da realidade que se vivia, se hoje é complicado, imagina há 50 anos atrás, né, como é que não era difícil, 60 anos, a coisa era muito complicada, muito mais do que hoje. Foi chegando aí, né, e olhando, sabe, convivendo, estando próximo deste povo, buscando sentir as dores deste povo, e se solidarizando profundamente com o povo de Deus aí, que ele se converteu, que ele mudou, não é? E de fato provocou em toda a região, na Igreja Nova, que a Diocese de Nova Iguaçu nasce aí nesse período, né? Nesse período aí. Então provocou em toda essa Igreja Nova que estava aí começando a surgir, desmembrada ali do Rio de Janeiro, daqui desmembrado ali de Volta Redonda, né? E de Petrópolis também, teve uma partezinha que veio para cá. E aí começou a fazer aí, sabe, isso aí, um jeito novo de ser comunidade. Na Diocese nós tínhamos antigamente experiências de ponta. Por exemplo, eu estava pensando essa semana, uma coisa que foi muito, muito importante aí na Diocese, que depois se perdeu, mas foi uma coisa muito importante assim, do ponto de vista eclesial, sabe? Da mudança, da configuração eclesial, da autocompreensão da igreja, que foi a experiência que o Dom Adriano fez das paróquias serem conduzidas por freiras, por irmãs, as irmãs regentes de paróquia. Quer dizer, se hoje em dia as mulheres ainda têm nas estruturas eclesiais uma resistência enorme, hoje, século XXI, 2022, imagina lá em 1960, 1970, né? E o Dom Adriano teve essa coragem, ele entregou paróquias para que as irmãs fossem regentes, né? E depois que surgiu aí, e elas participavam também, junto com o conselho lá dos padres e tal. Aí depois que surgiu o Código de Direito Canônico, 82, aí isso aí começou a ser, né, controlada assim, aos poucos e tal, e a coisa foi entrando nos eixos oficiais como o novo momento pedia. Mas só para dizer, isso foi fantástico, você ter assim,
irmãs à frente de paróquias, coordenando, animando o povo lá, junto com um conselho comunitário. Os conselhos comunitários, né, eu me lembro de momentos em que os conselhos comunitários tinham uma importância enorme, né, nada se resolvia de importante na comunidade sem isso, sem ouvir o conselho, mas não é somente ouvir, né, era ouvir e acatar, porque se tinha essa mística, sabe, as SEBs tinham essa mística de que o Espírito Santo não é propriedade de ninguém, né? Nem do ministro ordenado. Então, se a igreja é o povo de Deus reunido, como ensinavam os antigos, aliás, Tertuliano de Cartago, que foi o primeiro a falar isso, a igreja é o povo de Deus reunido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é a igreja. Uma definição simples, mas muito, muito profunda. Então, se ali, onde 2 ou 3 estão reunidos, ele, o Senhor, está ali no meio, isso é a igreja. Então, se um conselho comunitário está ali, todo mundo batizado, todo mundo comprometido com a caminhada, com a missão, como o Espírito Santo não está ali agindo? Como sustentar isso? Então, como fazer da opinião de todo aquele conselho é uma coisa superficial, uma coisa que se escuta, que se leva a sério ou não? Não se pode fazer isso, né? Então, naquele momento, era muito sério isso era muito, 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 muito vibrante. Eu me lembro de reuniões de conselhos comunitários, eu estava ainda na formação inicial, né, de conselhos comunitários, muito quentes, onde as pessoas se colocavam mesmo de forma contundente, sabe, e defendiam as suas posições, e se via ali claramente, não a busca de um engrandecimento pessoal, de um autoelogio, nada disso. O que se buscava era o bem da comunidade. Olha, se isso não é um ato político, o que é, né? Sim, exato. Se isso não ajuda a gente a perceber a importância de tornar isso, de levar essas discussões para outros âmbitos, que todos devem se interessar por aquilo que diz respeito a todos, se isso não é um ato político, o que é? Entendeu? Então, assim, a vivência das comunidades eclesiais, naquela ocasião, tinha isso muito claro, tinha isso muito presente. E, sem dúvida nenhuma, foi fruto da abertura que o concílio deu e dos bispos que chegavam aqui, nessa região, naquele momento, animados por esse espírito do concílio. Assim foi na Diocese de Nova Iguaçu, assim foi na Diocese de Duque de Caxias, depois, né, com o Dom Mauro Morelli, assim foi na Diocese de Itaguaí, que também nasceu lá de Nova Iguaçu, né, um pouquinho de Nova Iguaçu e um pouquinho de Volta Redonda, com Dom Vital, por exemplo, né, que era era um místico, né, Dom Vital era um místico, mas uma pessoa, um carmelita, místico, santo, mas uma pessoa muito comprometida, sabe, também assim, muito simples, né, muito simples, no meio das pessoas, convivendo com as pessoas, caminhando com as pessoas, sentindo as dores e celebrando as alegrias daquelas pessoas. Como não se empolgar com isso? Como não ver nisso daí uma semente melhor, mais que semente, quer dizer, o evangelho se concretizando, sabe? Então, é fantástico tudo isso. E eu fico pensando, Carlos, que, não sei se eu estou errado, mas a partir das SEBs começam a existir algumas pastorais importantes, né? Com a pastoral da criança, por exemplo, né? Que começa a perceber que, né, na prática, né, viver o evangelho é abraçar quem mais precisa, né? Jesus não veio, ele é muito indígena, o médico não veio, o médico não atende quem tem saúde, e sim quem está doente. Eu fico pensando na pastoral da criança, que teve esse papel tão importante no Brasil, né? Que foi, era até algo que quase que se torna uma política pública, né? E pensando nisso, qual a importância que você acha, Carlos, que as SEBs têm nos movimentos sociais populares, nas associações de bairro, né? Na pastoral operária também, que tem mais ou menos, que tem nesse período mais ou menos que surge, né? Você acha que as SEBs foram as sementes a partir das SEBs, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância da formação a formação dos leigos, né? A partir dessa vivência das SEBs. Então, primeiro, vou inverter aqui a importância dos cursos de formação,
né, para leigos, curso de formação de fé e política, né? Nossa, foi importantíssimo, né? E qual o papel dessa formação dos leigos para esses movimentos sociais tão importantes dentro e fora da igreja? Sim. É fundamental, né? Mesmo os documentos oficiais, né, das conferências aqui latino-americanas, você vai em Santo Domingo, em Medellín antes, já se apontava nesse sentido, né? A importância de ter um laicato, uma igreja bem formada, um laicato bem formado, assim, consciente do seu papel no mundo. O Evangelho que diz, né, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Mas se os cristãos não... Estou interrompendo. Para quem não é católico, que está vendo a gente, vai ver depois, o que é o leigo, o que é o laicado? Para a gente ser bem... essa palavra laicato também é feia, eu não gosto disso não. Quando a gente fala assim, leigo, né? Há até um livro aqui de um teólogo brasileiro, que é bem interessante, que o título é esse, né? Leigos em quê? Ele pergunta, é claro que é uma pergunta retórica. Leigos em quê? Claro, porque o cristão engajado na comunidade é tudo, menos leigo, no sentido lato da palavra, porque você é leigo, assim, no sentido comum, é aquele que não sabe, né, determinada coisa. Eu sou leigo nesse assunto. Tá ótimo, mas não é nesse sentido que leigo é usado na igreja. Dentro na linguagem cristã, leigo é aquele que não é ordenado, é aquele que não é ministro ordenado. É somente essa a diferença. Então, leigo é a imensa maioria da igreja. A imensa maioria é leiga. A igreja é leiga, a sua absoluta maioria. Então, leigo é aquele que não é ordenado. O ministro ordenado é distinto do leigo. Então, leigo, a grande maioria é leigo. Então, os leigos é o povo de Deus. Os ministros ordenados também estão dentro desse povo de Deus, né? Claro. Mas quando se fala leigo, assim, na linguagem eclesial, se refere àqueles que na igreja não são ministros ordenados, ou seja, não são diáconos, bispos, diáconos, padres ou bispos. Né? Então, a grande maioria do povo é leigo. Mas não significa que não sabe nada, não. Ao contrário, essa pergunta retórica desse teólogo é bem interessante. Leigos em quê? Em cristianismo é que não é. Mas verdade. Batizado, leigos em quê? Em cristianismo não é. Claro que não é leigo em cristianismo. Então, né? Não se trata disso. Bom, mas enfim, o que se fala, desde o Concílio Vaticano II para cá, é isso, a importância de sermos, da igreja, ser uma comunidade consciente de si mesmo, consciente do seu papel, né? Autoconsciente da sua João Oscar está dizendo aqui que eu falava leigo, laicato, que coisa horrorosa, é mesmo uma coisa horrível. Não se fala em leigo como fosse uma coisa... Estou guardando para daqui a pouco. João, esqueci de... Leigo, que você fala leigo na igreja, parece que é uma coisa menor, né? Uma coisa assim, leigo, aquilo é leigo. Mais uma coisa para a gente reinventar. Uma linguagem pejorativa, sentido pejorativo, e não é nada disso, não é nada disso. Leigo é somente aquele que não é ordenado. É isso, na linguagem técnica do cristianismo é isso. Leigo é quem não é ministro ordenado. Pronto. Mas enfim, os cursos de formação, eles apareceram nesse bojo todo aí, como sendo uma necessidade imperiosa de todas as igrejas, de todas as comunidades, todas as dioceses, sabe? E começou a pipocar centros de formação em tudo que é lugar. Centros de formação de líderes, centros de formação de juventude, centros de formação em tudo que é lugar. Porque se estava muito convencido disso, né? Quer dizer, para sermos, de fato, sal da terra e luz do mundo, para sermos, de fato, esse fermento que está aí, né? Levedando a sociedade, tem que ter consciência. Consciência, tem que saber das coisas. Tem que saber, tem que se autoconhecer. Né? Tem que se autoconhecer para daí... E nesse sentido, um método que nasceu na pastoral operária, que depois foi consagrado, especialmente na Igreja do Brasil, né, o método ver, julgar e agir, e depois se colocou também avaliar e celebrar, né, nada contra, mas a base é ver, julgar e agir, ver, olhar a realidade, partir da realidade. Ora, se você não parte do pé da realidade onde você está, como é que vai conhecer alguma coisa? Como é que vai saber algo? Primeiro passo é justamente esse, saber
em que lugar eu estou, né? Em que lugar eu estou. Depois de julgar, né? Assim, à luz da minha fé, o que essa realidade me diz? De que maneira essa realidade me provoca? À luz da minha fé. Então eu vou olhar o Evangelho, vou ver o que é que Jesus fazia, vou ouvir o que o Espírito me diz através da palavra e por aí vai. Isso é o julgar. E depois o agir. Ah, tá bom, agora que eu já sei onde estou e como cristão eu não posso ficar calado, não posso me omitir, o que é que eu posso fazer? Aí vem o agir. Eu vou agir, né? Então esse método que foi popularizado e foi assim muito utilizado, é até hoje, muito utilizado, é até hoje porque é eficiente, né? Funciona. É muito utilizado em tudo que é lugar, e possibilitou isso, sabe? A gente queria isso. Aprender a fazer análise de conjuntura, saber onde nós estamos, o que a gente pode fazer, quais são as estratégias quer dizer, isso tudo as comunidades, os conselhos comunitários, as pastorais sociais começaram a pôr em prática. E depois, através do compromisso político que vem em decorrência disso para algumas pessoas, nem todo mundo, evidentemente, está nas comunidades, tem essa vibe política, né? Claro que não. Mas aqueles que têm, então, foram convocados a entrarem, mergulharem neste mundo e utilizarem isso, né? Então, há muitas atividades, muitas ações, muitos partidos políticos, muitos não, alguns partidos políticos nasceram também dessa inspiração, né? Desse fogo que as SEBs trouxeram aí para isso tudo. Essa maneira de ver o mundo, de conhecer a realidade, de descobrir uma maneira de intervir nessa realidade, de intervir para transformar esta realidade, sabe? Isso tudo é óbvio que tem outras fontes, mas tem, a meu ver, na dinâmica, na vivência das comunidades eclesiais de base, uma fonte muito fecunda disso tudo. E aí, na Diocese de Nova Iguaçu, por exemplo, o Centro de Formação de Líderes, tudo aquilo que foi construído lá, foi construído exatamente com essa finalidade, né? De favorecer aos leigos, aos cristãos que vinham das comunidades, aos membros das comunidades, um lugar adequado, onde pudesse ficar durante um tempo adequado, normalmente um fim de semana, porque o povo trabalha, né? Não pode ficar Sim. normalmente um fim de semana, ficar ali, sabe? E mergulhar mais profundamente em alguns aspectos, para conhecer, para justamente pôr em prática tudo isso, em nome da fé, porque são cristãos, porque creem em Deus, não podem ficar de braços cruzados, porque creem em Deus, não podem ficar calados diante do mal, da injustiça, sabe, da maldade humana, não pode ficar calado. Se calar, como diz você, começou lembrando a música da nossa querida amiga, Cecília, né? Cecília Castilho, minha amiga, que fez essa música aí, Se Calarem a Voz dos Profetas, as pedras falarão. E é isso aí, não é? Quer dizer, não se pode ficar calado. E as formações oferecidas visavam isso, sabe? Despertar isso. Assim, cristão, faça alguma coisa, não fique aí de braço cruzado. E não pense só em você. E quando fizer, não pense só em você, na sua comunidade, no seu grupo, não. Pense no seu bairro, pense na sua cidade, pense no seu estado, pense macro, pense mais. Porque é o fermento do mundo. Me empolguei e falei demais, agora fala você. Não, tá ótimo, tá ótimo. Nossa, tô aqui aprendendo, reaprendendo e aprendendo. Eu queria saber também agora, rapidamente, se for o caso, a teologia da libertação tem algum papel nas SEBs, de como as SEBs são pensadas, e, enfim, se há, né, o papel dessa teologia dentro do pensar ser SEBs, enfim, sim, dessa vivência de SEB. Existe sem dúvida, essa ligação? Sem dúvida. Isso, sem dúvida. Mas especialmente porque colocou o pobre, a pessoa do pobre, no centro da reflexão teológica, no centro da vida eclesial, né? Colocou
a pessoa do pobre aí no meio, a opção preferencial pelos pobres. Isso é tão claro no Evangelho, tão claro, que até teólogos da envergadura de Bento XVI, quando veio aqui na conferência de Aparecida, ele declarou isso, não é? Assim, a opção pelos pobres faz parte da fé cristológica da igreja. Nossa. Está no discurso de abertura de Bento XVI na conferência Aparecida, pode conferir lá. A opção pelos pobres faz parte da fé cristológica. Quer dizer, você não pode crer em Cristo sem esse olhar especial para o pobre, para os pobres, né? Que aqui na nossa realidade se preferia, inclusive, falar empobrecido, que eu acho muito mais correta essa expressão. Os empobrecidos, eles são vítimas de um sistema que mata, que destrói, que corrompe, né, que suga a sua vida, sabe? Então não se pode... A teologia da libertação tem o mérito de trazer, né, a pessoa do pobre para o centro da reflexão de uma instituição que estava, durante muitos séculos, com outras prioridades. E eles trouxeram isso. Né? Assim, não, vamos olhar para o pobre, né? A pessoa do pobre. Jesus era pobre. Lembra há uma irmandade muito bonita que existe por aí em nossas comunidades ainda, chamada a Irmandade do Servo Sofredor, né? O servo sofredor. Então se resgatou aquela imagem do servo sofredor lá de Isaías, se resgatou essa ideia, essa ligação que os evangelhos fazem do servo sofredor de Isaías com a pessoa de Jesus, com o que Paulo refletiu sobre Jesus na carta aos Filipenses, né? Ele que era de condição divina, não se apegou assim orgulhosamente, egoisticamente ao seu ser igual a Deus, mas se abaixou, assumiu a nossa humanidade para nos elevar. Se abaixou para nos elevar e elevar a todos. Então, quando a gente não faz esse movimento, a gente não respeita verdadeiramente, não leva a sério verdadeiramente a palavra de Jesus. Ou como diz o próprio Paulo também na segunda carta aos Coríntios, não é? Jesus Cristo, olhar e tendo o mesmo sentimento de Jesus Cristo, ele que era rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Não é? Então, como fechar os olhos à profunda interpelação que a pessoa do pobre, que a existência da pobreza ainda traz para o mundo? A gente não pode ficar calado diante do pobre, diante da pobreza, diante da injustiça. Não pode achar que tudo isso... Algumas pessoas mal intencionadas pegam a frase de Jesus fora de contexto, lá no Evangelho, que quando Jesus fala assim, pobre sempre tereis, né? Eu escutei tanto isso de gente que não pensa um pouquinho, que tem em todo lugar, né? Gente que se recusa a pensar. E hoje em dia está em moda isso. Há um tempo atrás, quando eu estudava, era uma vergonha você ser ignorante e não saber as coisas. Quando você não sabia o negócio, você ficava quieto, ficava ali, sabe? Ia procurar, conhecer, para estudar, gente, para saber do que fala. Hoje em dia perdeu-se o pudor de ser burro, de ser ignorante, então as pessoas falam qualquer bobagem. E também nos meios eclesiais. Aí tem algumas pessoas desavisadas que dizem que quando Jesus falou aquilo lá, pobre sempre tereis, foi justamente isso. Cara. A gente não deve se preocupar muito com isso não, porque fazendo ou não fazendo, eles vão estar aí. E não é nada disso, né, claro. Isso é uma desculpa para omitir, né? Usar uma leviana palavra para se omitir. E aproveitando isso que eu estou falando, talvez tenha uma galera aí da Concausa, que é o pessoal de direitos humanos, o pessoal dos movimentos sociais, pode até estar estranhando um pouco esse nosso papo que está falando de igreja, mas, gente, as comunidades eclesiais de base, esse movimento da teologia da libertação, né, a resistência da Diocese de Nova Iguaçu durante esse período da ditadura militar. Dom Adriano Hipólito, nunca vou cansar de falar isso, Dom Adriano Hipólito foi sequestrado, torturado, humilhado, tentaram humilhá-lo, né, o colocando nu, pintando de vermelho, era chamado de padre vermelho, de padre comunista.
porque foi um cara que resistiu à ditadura militar e que foi um momento da história do Brasil, os anos de chumbo, né, em que houveram as maiores violações de direitos humanos, né, um período onde está mais documentado. Tivemos outras ditaduras no Brasil, mas o período que mais tem documentado essas violações. Então, a concausa e direitos humanos, melhor dizendo, e as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, bebem da mesma fonte, né? Não sei se o Carlos sabe disso, uma das sementes do surgimento da vontade de criar uma instituição de direitos humanos na Baixada Fluminense foi a ação, foi o exemplo do Dom Adriano, quando ele abraça as famílias que foram vitimadas, né, lá na chacina da Baixada, que todo ano a gente faz de memória, né? E Dom Adriano abraça, Dom Adriano foi um dos primeiros a chegar, enfim. Melhor dizendo, Dom Luciano, não, Dom Adriano, ó, Dom Luciano. Né? Então a igreja tem muito a ver, né? a igreja e a concausa sempre teve no centro de referência, no CDH, uma referência para estar agindo, né? Para estar trabalhando em prol dos direitos humanos na Baixada Fluminense, que é um lugar muito complicado de falar de direitos humanos, né? E quando você falou, Carlos, do Papa do Bento XVI, né? Quando ele fala que tem sim, para a gente ser cristão, a gente tem que olhar para o pobre tem que estar no centro. E fico imaginando como hoje isso é visto como coisa, aspas, muitas aspas, coisa de comunista, né? Enfim, acho que não tem nada a ver, né? É verdade, uma discussão até para outro momento. Mas outro momento. Olhar para quem precisa mais, não existe mais cristão. Né? Acho que a cristã, né? É claro, nada é mais cristão do que isso. Se você pega, por exemplo, um texto emblemático, assim, Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31, 46, né? Tive fome e deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste, eu estava doente e cuidaste de mim. E eles perguntaram, quando foi que fizemos isso, Senhor? A gente não sabia, não te viu lá. Ele vai dizer, cada vez que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. E a mim o contrário também. Afastai-vos de mim, vocês, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, e por aí vai. Então, a salvação, isso aqui numa linguagem de fé, né? A salvação passa necessariamente por fazer alguma coisa pelos pequenos, pelos vulneráveis, pelos pobres. Fazer. Não é ficar contemplando assim, Senhor, não, é fazer alguma coisa. Que tem fome, dá de comer. Está nu, veste. Está preso, vai visitar. Está doente, cuida. Tem que fazer alguma coisa. Evangelho. E como não dizer que isso não faz parte da fé cristológica se está lá? Né? No mesmo Lucas, o bom samaritano lá, né, que vai, deixa tudo e vai cuidar, passa o sacerdote, o levita, olha o moço lá caído, ninguém faz nada. Vem alguém que não tinha nada, né? E no final Jesus faz aquela pergunta. O levita era aquele cara que seguia as leis, não era? Não é isso que é o levita? Sim, é o levita, o levita fariseu, né? Que seguia a lei assim ao pé da letra. Então, olha, se eu tocar naquilo lá... Quem era o samaritano? Como é que ele era visto? Como o samaritano era visto? Então, a terra que Jesus nasceu, naquele momento, era dividida em 3 partes bem identificadas. A Galiléia, no norte, de onde ele vem, a Samaria, no meio, e Judá, em cima, a Judéia, em cima, né, no sul. Né? Então, onde estava Jerusalém e tal. Então, Jesus é de Nazaré, no norte, e Jerusalém, a capital, fica no sul, na Judéia. Né? Pois bem, a Samaria é uma região ali no meio. E ali naquela região no meio, o povo que morava ali, os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus, não. Era visto um povo assim, sincrético, sabe? Um pessoal que misturava religião, um pessoal que rezava um pouquinho para cada deus,
um pessoal que fazia um pouco, pegava um pouquinho de cada coisa e fazia lá. O pessoal que tinha uma coisa, não era aquela coisinha certinha feita os judeus. Então os judeus não gostavam disso. O povo sincrético que a gente tem aqui no Brasil, tem uma galera muito boa que pratica o sincretismo e que é mal visto. Ah, Né? Aqui no Brasil a gente tem isso também, né? Tem. Onde não tem sincretismo, né? Mas tudo bem, isso é para uma outra história. Mas os samaritanos eram então aquelas pessoas que o judeu não gostava, se afastava, nem queria chegar, porque eram pessoas impuras, pessoas que, sabe, não tinham nada de Deus, segundo a concepção do judeu piedoso. O samaritano não entendia nada de Deus. Pois bem, passa aí o sacerdote, passa o levita, passa o fariseu, passa todo mundo, certinho, olha lá o moço caído e vai embora, ninguém faz nada. Só o samaritano que se compadece dele. E vai, e cuida e tal. E Jesus pergunta no fim, quem foi o próximo daquele moço? E o rapaz responde, o que teve misericórdia com ele. E Jesus responde o seguinte, então vá e faça a mesma coisa. Então veja que o cristianismo é um movimento de Jesus é um movimento de fazer algo. Não é um movimento de ficar contemplando algo somente, olhando para cima, desencarnado, assim, alienado, com os pés fora do chão. Nada disso, ao contrário. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Né? Então, movidos pela fé que os cristãos no meio do mundo precisam fazer alguma coisa. E se juntam, e devem se juntar, a pessoas que têm outras fés, talvez, ou que não tenha fé alguma, não importa, mas se quiser fazer algo para transformar esse mundo, para melhorar esse mundo, precisa ver nos cristãos parceiros. Né? E vice-versa, os cristãos também precisam ver nessas pessoas de outras religiões, de outras fés, ou que sem fé alguma, parceiros em humanidade. Se alguma coisa que nos iguala, é a humanidade. Então, quando nós nos reconhecemos como parceiros em humanidade, essas outras diferenças elas são supérfluas, sabe? Não querem dizer nada, não querem dizer muita coisa, não. Entendeu? E para fechar esse círculo, e como as SEBs foram e são essenciais para a gente ter esse entendimento de ação concreta, né? De agir, de não ficar contemplando, de não ficar esperando somente o sobrenatural, mas que a gente agir concretamente na vida do irmão, na vida do próximo, seja lá quem ele for, seja lá de onde ele veio, seja lá que fé que ele professe, né? A humanidade, como falou, a humanidade nos iguala, né? E lutar, falando da concausa, se colocar como uma resistência na defesa dos direitos humanos, abraçar a humanidade, né? Então, direitos humanos, direitos humanos, evangelho, cristandade, tem tudo a ver, é a mesma coisa, né? O objetivo é o mesmo, né? É lutar para que as pessoas tenham o direito de existir. Olha só, né? A gente chegou a um ponto, né? Ela sempre foi assim, mas da gente lutar pelo direito de ser, de estar aqui, né? De ser visto, de ser respeitado, né? E as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação e os movimentos sociais têm tudo a ver com essas garantias, né? Sem dúvida nenhuma. Carlos, eu acho que tá bom, você está meio baleado. Quer falar mais alguma coisa? Você está lecionando, né? Eu trabalho no colégio. Coisa boa. Um colega professor. Isso é bom demais. Né? A gente se aborrece, mas... Colégio Santo Agostinho, lá no Leblon. Já ouviu falar? Coisa boa. Nossa. Colégio Eu quero assistir uma tua. Posso me convidar para assistir uma aula tua? Pode, se você tiver paciência de me ouvir lá. Meu pai eterno. No meio da garotada, porque agora eu tô no meio da garotada, né? Delicioso. Bom de... Essa garotada é que dá ânimo pra gente, na verdade, né? Essa garotada tá no meio dessa molecada, é bom demais.
E, enfim, Carlos, quer dar um recado? Falar alguma coisa? Não, agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui com vocês. Eu sempre admirei Concausa, né? Acho que fui sempre um entusiasta do trabalho que a Concausa faz. E foi uma alegria estar aqui partilhando essa nossa experiência com vocês. E obrigado pelo convite. E sigamos em frente. A luta continua. Que a partir desse nosso papo percebi que a gente tem mais coisas para falar, mais coisas para esclarecer, né? Para explicar, né? Que às vezes parece que tem coisas que são tão claras para a gente, mas para uma galera mais diversa, às vezes não é tão claro, né? Então a gente vai, com certeza, você aceitando o convite, a gente vai se falar outras vezes, quem sabe em algum momento, a gente ajustando as agendas, talvez uma visita no final de semana você esteja com a gente fisicamente na Concausa, já que eu sei que espiritualmente a gente está comungando sempre desse objetivo, dessa missão, que é tá aí pelos que mais precisam, por esse pessoal que mais precisa de esclarecimento e que a gente apontar uma direção, quem sabe uma saída para alguma coisa. Beleza, valeu. Obrigado. Tá Obrigado, bom, Carlos. Alexandre, obrigado, Carlos. Obrigado a quem teve paciência de nos ouvir até agora. Foi maravilhoso. Só você vai estar disponível nas nossas redes sociais. Bom, e a gente deve depois fazer uns cortezinhos para poder aproveitar o máximo possível desse papo tão bom. Carlos, muito obrigado, meu amigo. Saudade de você. Beijo no Francisco. Tchau. Ó, tamo junto. Tchau. Bom, pessoal, tchau, galera. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente está finalizando mais esse debate-papo. Fiquem bem aí.